Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1. A nova vida em Cristo Jesus. Você encontrou? Acompanhe a leitura, por favor. Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 17. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nestas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Eu lembro que talvez por 2 vezes já ministrei esta palavra aqui, talvez essa seja a terceira ou quarta, mas fato é que nesta noite o Senhor nos chama para, mais uma vez, refletirmos nesse texto acerca da nova vida em Cristo Jesus, a verdadeira vida cristã. O apóstolo Paulo aqui, no capítulo 3, ele inicia, portanto, porque ele vem trazendo um raciocínio a partir do capítulo 2, da nossa experiência em Cristo Jesus. Ele traz toda uma simbologia que vai aludir ao batismo. Se não, vejamos capítulo 2, verso 6, diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados, edificados nele. Como recebemos ao Senhor Jesus Cristo, como entregamos a nossa vida ao Cristo Jesus, Paulo está dizendo que nós devemos viver essa realidade a partir desta experiência maravilhosa na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mais adiante ele vai dizer no verso 20, se vocês morreram com Cristo, a ideia é se vocês, aqui não é dúvida. Em outras palavras ele escreve, portanto, uma vez que vocês morreram com Cristo, morte é separação, há uma identificação aqui. Quando nós morremos com Cristo, nós fomos separados de uma vida independente de Deus, pecado, agora para uma vida totalmente voltada para Deus. E então ele diz no capítulo 3, no verso 1, portanto, se vocês ressuscitaram, ora, se morremos com Cristo,
Isto é, fomos separados de uma vida independente de Deus, fomos separados de uma vida totalmente fora dos princípios do Senhor, e agora ressuscitamos, como diz em Romanos capítulo 6, nós recebemos agora uma nova vida, a vida da ressurreição, a vida nova em Cristo Jesus. Agora somos habitados pelo Espírito, e segundo Paulo aos Coríntios, ele nos diz que nós somos feitos nova criação em Cristo Jesus. Morte e ressurreição traz uma ideia muito clara da experiência do novo nascimento, da regeneração. O que Deus falou através do profeta Ezequiel, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne, e colocando em nós o seu Espírito. Paulo se dirige à igreja de Colossos dizendo exatamente sobre esta verdade. Essa experiência, ela é real, ela é subjetiva no seu interior, na realidade do homem interior, mas deve se tornar objetiva, isto é, deve se exteriorizar na sua prática, na sua postura, no seu comportamento, em seus relacionamentos, nas mais diversas circunstâncias. O que Paulo vem combatendo aqui em Colossenses é, na verdade, a base de uma experiência superficial em rituais, cerimônias e culto a anjos, a demônios. Pois o texto diz no capítulo 2, a partir do verso 20, vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, são os espíritos inferiores, e toda a influência maligna dos mesmos. Ele diz, porque se sujeitam a regras que como se ainda vivesse no mundo, não toque nisto, não coma isso, não pegue aquilo, todas estas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas de homens. Paulo está chamando a atenção da igreja, dizendo que a nova vida em Cristo Jesus, ela não emerge, ela não está fundamentada em cerimônias, em rituais, em cultos a espíritos inferiores, em regras estabelecidas por homens. A nova vida em Cristo Jesus emerge da nossa união com Cristo. Uma vez que morremos para o pecado, nascemos para Deus, o nosso espírito se torna um com Cristo Jesus, somos nova criação. Esta é uma verdade que deve ser trazida não só à nossa mente, ao nosso coração, mas à nossa prática de vida. Quando Paulo escreve, por exemplo, aos Efésios, no capítulo 4, ele vai dizer, rogo-vos, pois eu, prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno da vocação em que foste chamado. A ideia é de andar à altura desta nova vida em Cristo Jesus, e isto se faz por fé, fé na palavra, no que diz a palavra. Ora, o raciocínio bíblico é muito simples. Uma vez que eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, eu sou uma nova criatura. Isso é um fato. Sentindo ou não sentindo, falhando ou errando e acertando, uma vez nascido de novo, eu sou uma nova criatura. Aleluia. Glória a Deus. E eu devo viver à altura desta realidade, desta verdade. Isto é andar e viver pela fé. Isto é viver a realidade da nova vida cristã, é expressar Cristo através da minha vida. E por isso ele inicia no capítulo 3 dizendo, portanto, se vocês, ora, uma vez que vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, tem uma nova vida. A partir desta realidade, deste fato, entenda que a vida cristã é uma experiência genuína, verdadeira, sobrenatural, que deve envolver a totalidade do nosso ser. Você nasceu de novo. Você morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Isso é um fato. Então, viver ao contrário disto é voltar aos rudimentos. Viver ao contrário disto é se submeter a regras, a doutrinas e padrões estabelecidos por homens. Viver ao contrário disso é negar o sacrifício de Cristo, é negar a experiência genuína que nos faz nova criação em Cristo Jesus. Por isso Paulo está dizendo, não só para Colossos, mas para nós nesta noite, através desta palavra inspirada, que a vida cristã, ela se dá início nessa experiência genuína, e ela deve continuar a partir desta verdade, andando em Cristo, centrado em Cristo, vivendo em Cristo, para Cristo, sobre Cristo. A vida cristã não se dá fora de Cristo.
A vida cristã não está descentralizada ou divorciada da pessoa bendita de Cristo. A vida cristã não se fundamenta em rituais, em cerimônias, em experiências impuras. Não se fundamenta ou não se vivencia, ou não se exterioriza, ou não se desenvolvem em regras, de manuais, de proibições cerimoniais. Não, ela está fundamentada na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e se desenvolve através de um relacionamento pessoal com Ele. O centro e a essência da vida cristã está em Cristo Jesus, o qual habita em nós. Agora, exteriorizar isso no nosso dia a dia. Paulo então começa dizendo, em primeiro lugar, o nosso alvo principal como nascidos de novo, como ressurretos em Cristo Jesus. Capítulo 3, verso 1 diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Esse é o alvo da vida cristã. Buscar as coisas lá do alto. Eu não posso apenas, ou não é suficiente apenas saber e ter vivido a experiência de ter nascido de novo. Há uma ação do arbítrio em busca das coisas lá do alto. O que são as coisas lá do alto, senão esta nova vida? Porque o texto diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ora, se a vida que agora eu tenho, esta nova vida, ela se dá em Cristo Jesus, ela só pode se desenvolver em Cristo Jesus. E as coisas lá do alto é a pessoa bendita de Cristo, é o ensino de Cristo, é o discipulado debaixo da orientação de Cristo, é o relacionamento debaixo da vida em Cristo Jesus, sobre o poder do Espírito de Deus. As coisas lá do alto, na verdade, é a vida em Cristo Jesus. Buscar a ideia de ir em direção. Buscar traz a ideia de tomar, na verdade, a decisão contínua de caminhar e ir ao alvo maior. O alvo da vida cristã são as coisas lá do alto. E uma das evidências que eu e você nascemos de novo é que a nossa ocupação maior não são com as coisas desta vida. Nós não nos ocupamos, a nossa vida não gira em torno das realidades terrenas, efêmeras e passageiras. Nós vivemos essa realidade, nós estamos aqui, mas as coisas terrenas não determinam sobre a nossa vida. Aleluia. São as coisas lá do alto. Glória a Deus. Porém, se eu me considero cristão, digo que sou cristão, mas o que determina sobre a minha vida são as coisas desta terra. Minhas decisões e escolhas, meus sonhos, projetos estão presos, cativos somente a esta vida. A probabilidade de ser apenas uma declaração que eu sou cristão, mas não ser, é muito grande. Porque aquele que nasceu da água e do Espírito, aquele que morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, tem um anelo, um desejo e um propósito das coisas lá do alto. Não se satisfaz com as coisas terrenas. Ele usufrui destas coisas, entendendo o seu princípio efêmero e passageiro, por isso não lhe domina. O que lhe domina é o céu, o que lhe domina são as coisas espirituais, o que domina a sua mente, o seu coração, a sua vontade, o que promove as suas escolhas e decisões são as coisas lá do alto, porque ele nasceu lá do alto. Aleluia. E por isso buscar é uma ação natural de quem nasceu de novo. Por isso ir em busca das coisas lá do alto não é um esforço, não é um peso,
Não, 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 não. É um movimento totalmente natural de quem foi regenerado e quem entende que é peregrino e forasteiro nesta terra, tem um lar lá no céu e que aguarda o bendito dia de ouvir: vinde benditos de meu Pai para o reino que tenho preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Mas esse buscar como alvo requer de nós uma disciplina. Verso 2: pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. A ideia de pensar aqui é fixar a mente, discipliná-la em direção lá. É uma disciplina. Paulo fala muito a respeito da mente, porque todas as nossas ações e reações, todo comportamento, nasce e se desenvolve na mente. Uma mente renovada, uma mente regenerada, nos impulsiona para o alvo das coisas lá do alto. Ela se ocupa, ela está cativa, ela está presa, ela está rendida, ela está consagrada às coisas lá do alto. Ela vive essa realidade terrena, sendo conduzida e dirigida pelas coisas do alto. Ela está disciplinada, não é mero hábito, não é mero costume, é uma disciplina colocada pela obra do Espírito de Deus na vida do nascido de novo. Sua mente não está vagando por aí, sua mente não está alheia, não está perdida, não, ela está focada, ela está centrada, ela está rendida, ela está totalmente voltada para as coisas lá do alto. Seus relacionamentos, seus sonhos, seus projetos, suas responsabilidades familiares, sociais, religiosas, está tudo centrado numa mente que busca as coisas, que pensa, que se ocupa e que projeta nas coisas lá do alto. Aleluia. E qual a razão? Paulo repete aqui mais uma vez no verso 3: porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. A ideia de que vocês morreram para as coisas terrenas, foram separados. Antes de Cristo, as coisas aqui da terra eram o nosso alvo. A nossa mente se ocupava somente com as coisas desta vida, de maneira que isto era o centro e a razão do nosso viver. Agora, separados, mortos em Cristo, ressuscitados em Cristo, não é mais. Agora são as coisas lá do alto. Aleluia. A vida familiar, a vida profissional, os relacionamentos demais, tudo que diz respeito à nossa existência, está sendo conduzido e administrado pelas coisas lá do alto. Glória a Deus. Eu saio de manhã para o trabalho, e eu vou trabalhar para a glória de Deus. Eu vou fazer para a glória de Deus. Eu estou em família e vivo a vida comum do lar, como disse o apóstolo Pedro, com discernimento e sabedoria, em santidade. Eu ando nesta sociedade como discípulo e testemunha do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eu sou lá do alto. Glória a Deus. Eu morri para estas coisas. Elas não determinam sobre a minha vida. O que determina sobre a minha vida é Cristo Jesus, as coisas lá do alto. Agora é interessante porque o texto diz aqui que a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Na verdade, esta nova vida, esta experiência subjetiva real, ela está oculta, em boa parte, para aqueles que não têm Jesus. Porque a nossa aparência exterior continua a mesma, o nosso homem interior que está sendo transformado. Então as pessoas sem Cristo olham para nós, não houve mudança nenhuma. Mas como que eles vão perceber esta mudança? O nosso estilo de vida, a maneira como nós lidamos com as pessoas, com as coisas, com as situações, com os negócios, com os relacionamentos, é diferente. O centro é Cristo, e tudo é para Ele, nele e por Ele. Mas um dia, diz o texto sagrado no verso 4, quando Cristo, que é a vida de vocês,
Cristo é a nossa vida. Cristo, ele não está falando aqui de vida natural, irmãos. Ele está falando de vida sobrenatural. A vida cristã é Cristo. Cristo é a nossa vida. Entenda regenerado, regenerada. Cristo é a tua vida. É tudo que você tem. Se tirar Cristo, não fica nada. Hoje pela manhã nós ouvimos o pastor Wagner falando de algumas situações, algumas colocações que as pessoas falam: fulano, ele é muito educado, o fulano, o Beltrano, ele é simples, ele é correto, só falta Jesus, então falta tudo. Aleluia. Porque a verdadeira vida está em Cristo. E por isso que gera uma confusão às vezes, porque o camarada agora é cristão, está em Cristo, e no primeiro momento parece que ao invés de melhorar, ele piora. Você já ouviu aquela frase assim de alguém que não é cristão? Mas tu não é crente, e por que você está agindo assim? Você não é cristão, você não vai na igreja, por que você está falando assim desse jeito? Isso já aconteceu com você? Já? Não. Comigo já é. Aí eu fico pensando, mas será que eu sou crente mesmo? Sou, porque eu estou sendo transformado. Há um processo de transformação. E nesse processo as coisas ruins estão se exteriorizando também, juntamente com as coisas boas, porque eu estou sendo santificado pela obra do Espírito de Deus na minha vida. Aleluia. Mas eu estou em Cristo. Glória a Deus. Essa vida um dia vai se manifestar de maneira plena. Verso 4, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Está chegando o dia em que o mundo vai olhar para mim e para você, e vai ver essa obra maravilhosa no nosso interior de forma plena e absoluta. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, buscar e pensar requer de nós algumas ações práticas, que nós já sabemos. Eu quero apenas lembrar você, e meu tempo aqui está terminando e eu preciso andar rápido. A primeira coisa está no verso 5. Portanto, uma vez que nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, e o nosso alvo da nossa vida cristã é buscar as coisas lá do alto. A disciplina é pensar nas coisas lá do alto, na expectativa de que um dia esta nova vida vai se manifestar plenamente para todo o mundo criado, visível e invisível. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto estamos aqui, nós temos que, em primeiro lugar, fazer morrer tudo que pertence à natureza humana, tirar a sua força, a sua fonte de alimento, fazer morrer isso. Isso sou eu e você que temos que fazer. Isso só se tornou possível porque agora nós estamos em Cristo. Fora de Cristo isso não era possível. Fora de Cristo não há possibilidade alguma de mudança, de transformação. Pode-se mudar comportamento, mas não se muda coração, não se muda intenção, não se muda a natureza. Mas em Cristo a nossa natureza foi transformada. Em Cristo agora nós podemos lutar contra as coisas que desagradam a Deus. Em Cristo agora nós podemos vencer o que antes nos escravizava. Escute e preste atenção. Por isso que Paulo está escrevendo: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. O que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Escute, não se engane pensando que a idolatria aqui é só avareza. Todo pecado é um ídolo. Todo pecado é um ídolo. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Toma o tempo de Deus, toma a adoração que pertence a Deus, o prazer que deve ser posto, a felicidade, a alegria, a conquista, a realização que deve ser colocada em Deus, quando é colocada nas paixões, isso é um ídolo. Não pense que idolatria é só se prostrar diante de deuses feitos por mãos humanas. Isso é a prática idólatra. O que caracteriza uma pessoa idólatra?
governada por suas paixões, por seus desejos, pela sua vida imoral, todo tipo de pecado, isso é uma vida idólatra. O que caracteriza um adorador que adora a Deus em espírito e verdade? Deus é o centro, Ele é a sua paixão, a sua alegria, o seu prazer, a sua satisfação, a sua realização, é Deus. E por isso eu e você temos que fazer morrer, tirar a fonte, não mais alimentar, irmãos, aquilo que potencializa a imoralidade sexual, a impureza, que é todo tipo de maldade, as paixões, os maus desejos e a avareza, tirar, fazer morrer. Não colocar mais diante dos nossos olhos, não dar mais ouvidos, não se sentar e se expor a estas coisas, não falar sobre elas, não andar no caminho que vai na prática destas coisas, não, é fazer morrer, é tirar a fonte de vida, é não mais alimentá-las, quer seja por pensamentos, sentimentos, palavras, ações, relacionamentos, lugares, não, nós temos que fazer morrer tudo isso. E qual a razão? Paulo aqui nos mostra claramente, verso 6, por causa destas coisas vem a ira de Deus. Deus é justo, e sobre estas práticas, e aqueles que praticam as tais, vem a ira de Deus. Nós estávamos debaixo da ira outrora, agora não, estamos debaixo da graça. Mas, se nós não fizermos morrer estas paixões, há uma grande possibilidade de voltarmos para estarmos debaixo da ira divina. Deus não compactua com o pecado, com a iniquidade, com a velha vida, não. Por isso, Paulo está dizendo, por esta causa, ou por causa destas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Preste atenção, lembre-se, você não é mais filho da desobediência, você é filho de Deus, por adoção em Cristo Jesus. Essa é a realidade do nascido de novo. E Paulo diz, vocês também andaram nestas mesmas coisas, no passado, quando viviam nelas. Isso é passado, não é mais realidade, não é mais presente, não faz mais parte da nossa vida. Nós podemos olhar para o passado e dizer, olha, tudo isso era realidade, hoje não é mais, porque agora eu estou em Cristo Jesus. Não se tem mais saudade. Sabe o que é ter saudade? Andar que nem o povo no deserto, em rumo à terra prometida, mas olhando para o Egito, não se tem mais saudade. Se tem desprezo, nojo, se tornou aquilo que era o nosso prazer. Escute, preste atenção, aquilo que era o nosso prazer se tornou abominável, porque é abominável aos olhos de Deus. Nosso prazer agora é tudo aquilo que alegra e que agrada ao coração de Deus. Estamos falando da vida cristã, irmãos, da nova vida em Cristo Jesus. Nós andávamos nestas coisas no passado, quando nós vivíamos nelas. Aí ele vai dizer assim, agora porém, abandone igualmente todas estas coisas. A primeira lista ali de imoralidades e práticas espúrias, agora ele vai falar de sentimentos e emoções pecaminosos. Ele diz assim, abandone o que? Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros. É interessante porque, na verdade, a tradução do verso 9 é, não mintam para vocês mesmos, porque a ideia no original é o seguinte, é que eu minto tanto que eu acredito que a minha mentira é verdade. Eu quero lembrar nesta noite que mentira é pecado. Mentirinha, mentirona, meia verdade, é pecado. Não faz parte mais da nossa realidade. Outrora era natural para nós, agora não. Agora é verdade. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, é verdade. É a verdade, é falar a verdade. Porque isso nos identifica com a nova vida em Cristo Jesus. Deus fala a verdade. O texto sagrado diz que nos lábios de Jesus não se achou dolo, engano, palavras que causam dano. Não, porque ele nunca mentiu.
Essas coisas não fazem mais parte, nós temos que abandonar. Estou falando de coisa prática aqui. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza, com as suas práticas, tiraram estas vestes velhas, agora são vestes de salvação, são vestes de louvor, estão agora revestidos de Cristo. Jesus é o caráter de Cristo agora, verso 10, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aí verso 12 ele vai dizer mais uma vez: portanto, por esta razão, olha, seguindo o raciocínio, eu tenho que fazer morrer, eu tenho que abandonar. E aí ele vai dizer assim agora, mas não é só fazer morrer e abandonar. Verso 12, portanto, como eleitos de Deus, você foi escolhido antes da fundação do mundo. Se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar para algum querubim, serafim, qualquer anjo de Deus, se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar para eles, nós poderíamos dizer assim: olha, me diz uma coisa, ô querubim, anjo, serafim, você foi escolhido antes da fundação do mundo? Aí ele vai dizer: não, eu fui. Você está entendendo ou não? É porque Paulo está falando para os colossenses que cultuavam anjos. Eu só cultuo aquilo que é superior a mim, pelo menos que eu entendo que seja superior a mim. Em alguns aspectos eles são superiores, mas em outros totalmente inferiores, porque nenhum querubim e serafim, já dissemos isso aqui, vai poder dizer: eu sou um com Cristo. Não, nós sim. Eles assistem à presença de Deus. Deus habita em nós. Pergunta para Gabriel: Gabriel, Deus habita em ti? Não, eu estou sempre na presença de Deus, mas Ele não habita em mim. Pois é, Ele habita em mim. Glória a Deus. Aleluia. Eu não tenho asa, não vou, mas Ele habita em mim. Tem um pouquinho maior que eu, mas Ele habita em mim. Esta é a realidade da nova vida. Nós somos eleitos, fomos escolhidos santos. Sabe que a raiz do verbo santificar é cortar para. Nós somos cortados do pecado, nós somos cortados da morte, nós somos cortados do mundo, nós somos cortados da carne, nós somos cortados do diabo para Ele. Somos dele, somos propriedade exclusiva dele, Ele nos separou para Ele. Aleluia. Santos e amados, entenda e lembre-se que você é amado do Senhor, é amada do Senhor. Ninguém me ama, Deus te ama. E tem alguns irmãos também que te amam. Na verdade todos, né? Porque mandamento é ordenança, então todos os irmãos te amam por mandamento. Você é amado do Senhor por uma única razão: porque você é filho, porque você é filha. Deixe isso entrar na sua mente, no seu coração. É a palavra do Senhor. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, não basta só fazer morrer e abandonar, nós temos que agora também vestir-se de profunda compaixão. É uma nova roupa, é o fruto do Espírito. A ideia aqui é que, uma vez que o fruto do Espírito está em nós, vestir aqui é trazer, é mostrar, é trazer para o exterior, é na prática de vida. Você não precisa orar: Senhor, me dá o fruto do Espírito, Senhor. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio me dá. Eu quero, Senhor, eu te peço. Não, já tem, já foi dado. Agora, Senhor, eu preciso agir desta forma. Me ajuda, Senhor. O amor, a alegria, a paz, a ser longânimo, a ser benigno. Oh, meu Pai do céu. Me ajuda, Senhor,
a não perder a oportunidade de agir em bondade, em longanimidade, em benignidade, em fidelidade, em mansidão. Ó Deus, que eu não perca a oportunidade de agir em domínio próprio, porque está aí, é uma realidade, é o fruto do Espírito de Deus em nós. Diz o texto: revestos de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Jesus da glória. Aí ele traz para o mundo da realidade dos relacionamentos, dizendo assim, verso 13: suporte-se uns aos outros. Lembre-se que você e eu fomos levantados para suporte de outros, sustentação. Tem gente caindo do nosso lado, tem gente tropeçando do nosso lado. O Senhor nos levantou como suporte uns dos outros. O tempo está terminando, Jeová, Senhor da glória. Perdoem-se mutuamente. Perdão é ordenança. Deixa o sentimento que o Espírito trate. Você obedece, eu também. Perdoar é mandamento. Aleluia. Glória a Deus. Libere perdão ao seu irmão, à sua irmã. Deixa para lá. Sai da minha mente, em nome de Jesus. Perdoem mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Sabe, está lá no coração. Jesus, você pega, meu pai. Falou que não devia, meu Deus. Está aqui no meu coração, Jeová. Libera perdão. Libera perdão. Libera perdão. Libera perdão. Como que eu resolvo a queixa contra o meu irmão no meu coração? Liberando perdão. Se eu não liberar perdão, eu estou apegado a ele, em mágoa, ressentimento. E aí as doenças psicossomáticas são potencializadas. Aí, meu amigo, libere perdão, e o fruto do Espírito vai se manifestar poderosamente em sua vida, através da sua vida. Libere perdão. Libere perdão. Assim como o Senhor, que tipo de perdão, pastor? Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também os outros. Como o Senhor me perdoou. Porque agora é possível. Estamos em Cristo. Aleluia. Amém. É isso aí, Irineu. Amém. Gostei do teu amém. Estamos em Cristo, agora é possível perdoar como eu perdoar o meu irmão, a minha irmã. Liberar perdão como Deus me perdoou em Cristo Jesus. É possível. Porque eu fui perdoado primeiro. Então eu só dou aquilo que eu tenho, eu recebi, tenho, então eu posso dar. Estou preso aqui, irmão, hein? Comunidade que se perdoa com o perdão que recebeu de Deus. Aí ele vai dizer assim, acima de tudo isto. Acho isso aqui fantástico, porque o apóstolo Paulo vem em 1 Coríntios capítulo 12 falando dos dons, a excelência dos dons, e no final do capítulo 12 ele diz assim: então passo-vos a mostrar um caminho sobremodo excelente, porque alguns de Corinto estavam pensando que a excelência da vida cristã estava no exercício dos dons, e Paulo diz: não, tem algo mais excelente. E aí, então ele inicia o capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu tenha tamanha fé que transporte os montes, ainda que eu conheça todos os mistérios, que eu entregue o meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor é só barulho. A excelência, a essência da vida cristã, como que eu me pareço com Deus, vivendo e andando em amor. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo, o elo da perfeição. E então ele diz que a paz de Cristo seja o hábito no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Mas não somente isso, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. A instrução,
O aconselhamento não está ligado apenas a um grupo seleto da igreja, não. Olha o que o texto diz. O texto está dizendo que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Por quê, Paulo? Instruam, aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. Isso é para todos. É para todos. Você deve ser instrumento de aconselhamento, de instrução. Isso não é só para nós, não. É para todos. Com toda a sabedoria que vem de Deus. E aí ele vai dizer assim, esse aconselhamento, essa instrução, ela se dá com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no vosso coração. Essa sabedoria, esse aconselhamento, esta instrução, ela se desenvolve nos relacionamentos e no culto a Deus. A maneira que você canta, que você louva, que você adora, você está instruindo e aconselhando para o bem ou para o mal. Está instruindo, a maneira como você expressa a sua adoração a Deus, você está instruindo, você está ensinando. Já falamos sobre isso, não vou falar. E por fim, e tudo que fizerem, todos os atos, todas as práticas, seja em palavra, seja em ação, olha só, façam em nome do Senhor Jesus. Sabe que a ideia de fazer em nome de Jesus, primeiro, estamos debaixo da autoridade, representamos Jesus. É Ele fazendo através de nós. Segundo, fazer em nome do Senhor, é entender que nós estamos diante dEle. E tudo que nós falamos e fazemos, estamos falando e fazendo diante dEle. Nenhuma palavra e nenhum comportamento está oculto aos olhos do Senhor. E então ele diz assim, dando por Ele graças a Deus Pai. Um coração agradecido. Aqui está a essência, a prática e o desenvolver da vida cristã. O fazer morrer, o se despojar de tudo aquilo que não agrada a Deus, o se revestir do caráter de Cristo e expressar o fruto do Espírito no nosso dia a dia, em nossos relacionamentos. Eu quero concluir aqui dizendo, te lembrando nesta noite, que você que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, a sua vida deve expressar Cristo aos outros. Não uma religião, não regras, não cerimônias, não, Cristo. As pessoas na sua casa, no seu convívio, o círculo das suas amizades, que não conhecem a Cristo, elas não precisam de religião, elas precisam de Cristo. E elas vão encontrar Cristo em quem está em Cristo. Você está em Cristo, eu estou em Cristo. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Não há pedidos nesta noite, diante desta palavra. Eu peço que você neste momento agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque você está em Cristo. Agradeça a Deus porque você é nova criação. Agradeça a Deus porque você é eleito, amado, santo de Deus o Pai em Cristo Jesus. Que esta nova vida na sua vida é uma realidade sobrenatural para levar Cristo através de você a outras pessoas. Dê graças a Deus, louve a Deus.